Tema 18. Informação versus comunicação na negociação. Tópico 18.1. Mediação e arbitragem de conflitos. A mediação é uma das melhores formas de negociação de conflitos. Por isso, é importante destacar o papel do mediador no apoio às partes em realizar um acordo efetivo. Seu principal objetivo é promover a comunicação entre as partes, além de contribuir para que os envolvidos tenham um acordo benéfico. O mediador precisa ser imparcial, especialista no assunto e habilitado para a função. A mediação ocorre em reuniões cujas regras são estabelecidas já de início e direciona as partes até o fim, sendo que o mediador as conduzirá à melhor solução possível. Portanto, o mediador apenas conduz a negociação e não pode propor solução ao conflito. A arbitragem também ocorre com a participação de uma terceira pessoa na negociação, mas as partes apresentam separadamente a sua posição ao árbitro. O papel do árbitro é imparcial, podendo ser desempenhado por qualquer pessoa habilitada de confiança às partes, conforme dispõe o artigo 13 da Lei 9.307 de 96, que trata da arbitragem. Os pedidos das partes podem ser aceitos ou não, dependendo das regras do processo. A decisão do árbitro, por sua vez, podem ser voluntárias ou obrigatórias, dependendo das regras e dos compromissos prévios entre as partes. A arbitragem é praticada nos ambientes privados e públicos. Tópico 18.2. Processo de conciliação. A conciliação, outra alternativa para a negociação de conflitos, ela ocorre por intermédio de uma terceira parte que busca apoiar as pessoas de modo a firmar um acordo. A conciliação é a atividade desenvolvida para incentivar, facilitar e auxiliar a essas mesmas partes a se autocomporem, adotando, porém, metodologia que permite a apresentação de propositura por parte do conciliador. O termo é usado preferencialmente quando essa atividade é praticada por um juiz ou outra pessoa que faça parte de uma estrutura judiciária destinada a este fim. O papel do conciliador deve ser neutro e imparcial, buscando auxiliar as partes a propor e propondo sugestões até que as pessoas envolvidas tomem uma decisão. Esta função pode ser desempenhada por um voluntário, especialista no assunto, com treinamento específico. A conciliação dá agilidade às decisões de conflito, simples ou restritos, principalmente em situações em que não há vínculo anterior entre as partes. A diferença para a mediação é que, na conciliação, o conciliador pode propor alternativas de solução do conflito. Tema 19. Estratégias de negociação. Tópico 19.1. Métodos e técnicas de negociação. Sabemos que não é fácil conduzir uma negociação, pois ela envolve pessoas, interesses e expectativas, as quais muitas vezes desconhecemos. Portanto, conhecer melhor os métodos e técnicas de negociação pode ajudar nesse processo, dando mais segurança ao conduzir as negociações. Uma técnica de negociação se refere à identificação de interesses comuns entre as partes. O desafio do negociador é identificá-los e trabalhar para que todos obtenham um resultado satisfatório. Por isso, é essencial comunicar o interesse comum às partes, além de estabelecê-lo como uma meta. Quanto mais o negociador comunica esse interesse, mais amigável se torna a negociação. Podemos nos deparar com situações em que um lado ataca e o outro contra-ataca. O método jiu-jitsu da negociação pode ser útil, pois visa combater este tipo de interação hostil, resumida como declarar firmemente uma posição, atacar suas ideias e atacar você. O jiu-jitsu da negociação envolve diversas ferramentas. Quando uma parte se posiciona, por exemplo, é importante avaliar as possibilidades da proposta, identificando os reais interesses dela, compreendendo os princípios envolvidos, identificando o que se espera.
Além disso, é essencial solicitar o feedback, críticas e sugestões a parte daquilo que lhe foi apresentado. Utilize dessas informações para aprimorar suas ideias, sob o ponto de vista alheio. Lembre-se de que, se for atacado pessoalmente, não se defenda e não contra-ataque. Nessas horas, ouvir a pessoa, compreender seu ponto de vista e transferir o ataque ao problema é a melhor saída. Utilize perguntas para que a parte exponha o seu ponto de vista e você compreenda a situação sob a perspectiva dela. Aplique o silêncio quando necessário, pois gera na outra parte a necessidade de se manifestar sobre assunto em discussão. Quando as perguntas são feitas, espera-se a outra parte se manifestar. Tópico 19.2. Plano de ação da negociação. Uma boa negociação precisa de um plano de ação que contenha as etapas e as atividades que serão desenvolvidas. Vamos tratar aqui do plano de ação dividido em 3 etapas: análise, planejamento e discussão. Na primeira etapa de análise, o negociador faz o diagnóstico da situação e realiza a coleta de dados, avalia o problema, identifica os interesses envolvidos e lista possíveis alternativas para um acordo entre as partes. A segunda etapa de planejamento inclui análise das alternativas para soluções do problema, a avaliação dos interesses envolvidos pelas partes, a definição dos objetivos esperados e a definição dos critérios objetivos de tratativa da negociação. Feitas essas 2 etapas, o negociador estrutura o plano de ação, compreendendo as atividades que serão desenvolvidas durante a negociação. É importante que se tenha os registros de todas as etapas, pois essas informações subsidiarão o negociador a formular o acordo. A terceira etapa de discussão das propostas pelas partes ocorre através de reuniões. A comunicação deve ocorrer de forma clara e objetiva, buscando sempre compreender os anseios e expectativas de cada uma das partes, além de se esclarecer os reais interesses de cada lado, a fim de que todos conheçam os interesses mútuos. Tema 20. Instrumentos e requisitos da negociação. Tópico 20.1. Características dos negociadores. Para o negociador desempenhar bem o seu papel, é importante saber as estratégias de negociação possíveis, além de conhecer o seu estilo de negociação. Ter este entendimento é importante para compreendermos as atitudes e reações das pessoas envolvidas durante a negociação. Podem ser definidos 4 estilos de negociadores diferentes. 1. Negociador efetivo. 2. Analítico. 3. Relativo. E 4. Intuitivo. O negociador efetivo é detalhista, questionador, preciso e racional, e não leva muito em consideração a reação emocional da parte, além de ser exigente consigo mesmo e com os membros de sua equipe. O negociador analítico apresenta argumentos lógicos e racionais, buscando definir as regras de negociação e a agenda das reuniões. Ao realizar os questionamentos, a parte conduz a pessoa a compreender o raciocínio lógico, disposto a promover ajustes na proposta de negociação. Este perfil tende a deixar de lado os sentimentos e emoções das pessoas. Já o negociador relativo, por naturalidade, desenvolve os relacionamentos na negociação. Tem sensibilidade em relação aos sentimentos e emoções das pessoas, busca avaliar os pontos fortes e fracos das partes. Por ter a tendência de dar atenção aos relacionamentos, pode desviar o foco do objetivo da negociação. E por fim, o negociador intuitivo é criativo e inovador. Tem uma visão clara do foco da negociação, razão pela qual costuma ponderar as possíveis implicações das decisões tomadas. Por ser visionário, tende a não enxergar defeitos e riscos em suas propostas, além de ter dificuldade com a disciplina em seu dia a dia. Tópico 20.2. As regras da negociação. Para ser bem-sucedida, a negociação deve seguir regras que possibilitarão as partes obterem um acordo favorável.
Portanto, seguir essas regras potencializa as chances da empresa de realizar bons negócios. Uma regra fundamental se refere ao planejamento da negociação. Identificar o objetivo e estabelecer as etapas do processo é um diferencial, incluindo fazer a coleta de dados, estruturar o objetivo de negociação, conhecer os interesses mútuos e realizar as reuniões. A comunicação é outro elemento fundamental para uma negociação ganha-ganha. Ter clareza nos argumentos e objetividade fortalece a atuação do negociador. Ao formular perguntas, as partes ajudam a identificar os reais interesses de cada um. É imprescindível que o negociador tenha um padrão ético em seu comportamento, para que as suas atitudes estimulem a confiança entre as partes. Além disso, adotar uma postura empática e se sensibilizar pela situação do outro favorece a atuação do negociador, contribuindo para ser flexível ao se estabelecer concessões entre os envolvidos. Tópico 20.3. A ética no processo da negociação. O processo de negociação está inserido em ambientes competitivos, em que as pessoas lutam por recursos e cada uma das partes esperam obter o melhor resultado possível. Por esta razão, é de fundamental importância que a ética tenha papel central nas negociações. A ética estabelece padrões sobre o que é bom ou mal na conduta e na tomada de decisões, quer que seja no plano pessoal, quer sob ponto de vista organizacional. Ao avaliarmos o comportamento ético do negociador, devemos levar em consideração os princípios e valores morais da pessoa, a formação religiosa, a personalidade, além das crenças que a pessoa leva ao longo da vida. A tomada de decisão do negociador tem como base 4 critérios éticos: enfoque utilitário, comportamento moral que resultará num bem maior, enfoque individualista, comportamento moral para um benefício individual, enfoque moral, comportamento com base nos direitos e liberdades individuais. A decisão busca respeitar os direitos das pessoas envolvidas nos processos. E enfoque de justiça, comportamento moral a fim de que as decisões sejam imparciais, com equidade e probidade. Os conflitos podem ocorrer quando há choque de interesses e critérios éticos. Por isso, lembre-se, é fundamental que o negociador tenha um comportamento ético em suas atitudes, além de conduzir a negociação de modo a alcançar resultados positivos às partes e preservar os relacionamentos. Foi. Eu pensei que você fosse